Fala galera, AnonBets aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Palpites e análises do dia 22, nosso sabadão com muito jogo bom na grade e já bora sem enrolação. Antes de tudo, não se esquece de deixar um like pra fortalecer e seguir o nosso grupo free que tá na descrição. Vambora! Primeiro jogo do dia, Chelsea e Barnsley. Jogo do campeonato inglês, 9h30 da manhã. Cara, aqui não tem muito segredo. Over 1,5 no jogo. A gente vê que dos últimos 10 jogos, o Chelsea participou dessa linha em 8 deles. E o Barnsley também, nos últimos 10 jogos, participou em 8. A gente pode olhar na classificação. O Chelsea está em terceiro colocado. Precisa jogar, precisa se expor, precisa fazer gol para não deixar o Arsenal ir embora, tá com 26 pontos e para tentar passar o Manchester City, né? O jogo não é muito difícil, em teoria, pro Chelsea. A gente pode olhar aqui nos últimos 10 jogos entre as duas equipes, em todos essa linha de mais de 1,5 bateu. Então, não tem muita enrolação, não tem muito segredo, mais de 1,5 no jogo, tranquilamente. Segundo jogo do dia, Liverpool e Nottingham Forest, meio-dia. Cara, aqui não tem muito segredo. Liverpool tá jogando em casa, tá em meio de tabela, contra um time que não tá tão bem. Aqui, vitória do Liverpool, tá? Odd 1,40, perfeito para colocar no bilhete. Se você quiser ser um pouquinho mais ousado, você pode colocar mais de 1,5 pro Liverpool. Liverpool não tem feito jogos tão bons, tá? A gente pode ver aqui que nos últimos 11 jogos no campeonato inglês, o Liverpool ganhou 6, perdeu 5, tá ali bem numa campanha mediana, mas o Liverpool é um time grande, é um time que tem que ir pra cima, tá jogando em casa com sua torcida contra o penúltimo colocado. Então é um time que vai ter que sair, vai ter que fazer gol com uma defesa fraca. Então o esperado é que o Liverpool faça gols nessa partida. Mais de 1,5 pro Liverpool também é um palpite muito bom, tá? O palpite mais seguro, vitória do Liverpool. Mas mais de 1,5 tá mais ou menos com a mesma odd. Na última vez que eu olhei, tava mais ou menos 1,40. Se você quiser ser um pouquinho mais ousado, você pode também. 2,5 a gente tem Manchester City e Newcastle. City jogando fora de casa, tem feito bons jogos, tá? O que a gente pode buscar aqui nesse jogo? O que a gente pode buscar nesse jogo? City tá mais ou menos na mesma situação do Chelsea, tá ali em segundo colocado, não pode deixar o Arsenal despontar, né? A diferença é que ele tá jogando fora de casa, mas ainda assim é contra o Newcastle, é uma equipe que não tá tão bem no campeonato até então, e o City é um dos maiores da Inglaterra, vai ter que se expor. O que a gente pode buscar nesse jogo? Na linha de gols, a gente pode buscar mais de 1,5 gols na partida, odd 1,22, muito bom para se colocar num bilhetinho, ou, se você preferir, dupla chance pro Manchester City, empate ou vitória do City, porque o City tem que jogar pra cima, tem que ganhar. É um time que sofreu pouquíssimos gols, menos de 1 gol por jogo até então nessa temporada do campeonato inglês, e um time que marca muitos gols, vai ter que sair pra cima, tem que ganhar do Newcastle pra não deixar o Arsenal ir embora. Então dupla chance pro City também é um palpite muito bom. Campeonato alemão, Bayer Leverkusen versus Wolfsburg. Se a gente for olhar a classificação do campeonato, a gente vê que o Leverkusen está em quinto colocado contra um Wolfsburg em 14º, tá ali não fazendo uma campanha tão boa. Se a gente for olhar os últimos jogos das duas equipes, a gente vê que o retrospecto é muito bom pro Leverkusen, né? O último jogo foi empate, Leverkusen ganhou, Leverkusen ganhou, Leverkusen ganhou, empate, Leverkusen ganhou. Só lá em 21 que o Wolfsburg ganhou do Leverkusen, tá? Então, pela fase do Leverkusen estar melhor do que a do Wolfsburg e o retrospecto, de certa forma, recente das duas equipes, pra mim, dupla chance pro Leverkusen, tá? Empate ou vitória do Leverkusen, pra mim, é o mais provável de acontecer nesse jogo. Acho que vale a gente buscar esse resultado. Ainda na Alemanha, 11h30, Bayern de Munique e Freiburg. Cara, pô, aqui é jogo tranquilo, tá? O que a gente pode buscar? A vitória do Bayern tá muito baixinha, 1,17. O que a gente pode buscar? Handicap, menos 1,5 pro Bayern de Munique. O que isso significa? Se o Bayern ganhar de 1-0, empatar ou perder, a gente perde a aposta. Mas se ele ganhar com 2 ou mais gols de diferença, a gente ganha a nossa bet. Se a gente for olhar, nos últimos jogos do Bayern, o Bayern sempre mete 2 gols, tá? Nem sempre ele ganha com 2 de diferença, tá? Vamos ver aqui, ó. Jogos do Bayern mais recentes, ó. Teve um empate, teve um 2-1 aqui, mas foi Champions League. Aí meteu um 3-0, um 4-1, um 3-0,
2-0, um 4-0. Então, assim, ele tá sempre buscando resultados, né? Aqui ganhou do Borussia Dortmund de 2-1, mas foi um jogo mais pegado, né? O Borussia já é um time um pouco maior na Alemanha. Aí a gente vê aqui um 3-0, um 5-1. Aqui embaixo vocês não estão vendo, mas meteu 4-0 no Werder Bremen. Então, cara, vitória do Bayern de Munique com 2 ou mais gols de diferença. Eu acho muito provável. Então, handicap menos 1,5 pro Bayern. Ou, se você não quiser, não tá tão confiante em apostar no Bayern, você pode apostar mais de 2,5 gols no jogo, tá? Se a gente for olhar os últimos jogos do Bayern, a gente vê que essa linha bateu na maioria deles, né? Foram poucos os jogos aqui que não bateram. O último jogo da Alemanha, a gente tem Borussia Dortmund e Stuttgart. Cara, essa daqui, a gente vai pra uma aposta um pouco mais ousada, tá? Esse aqui não é um jogo tão fácil, principalmente porque o Borussia, na minha visão, ele é um time muito imprevisível. Quando a gente acha que ele vai bem, ele vai mal. Quando a gente acha que ele vai mal, ele vai bem. Então, o que a gente pode buscar aqui? A gente pode ousar, né? Eu não apostaria na vitória do Borussia, eu não gosto de apostar em resultado de jogo do Borussia, porque ele sempre confunde a gente. Aqui, eu iria em gol no primeiro tempo. Porque o Borussia, mesmo quando não joga tão bem, ele é um time que parte pra cima. Tá jogando em casa, tem que buscar resultado. A gente vê, ó, que ele tá em terceiro com 21 pontos. O Leipzig tá na frente com 22. Bayern de Munique tá bem mais à frente, então eles têm que buscar. E o Stuttgart também é um time que vai ter que buscar. Tá jogando fora de casa, tá grudadinho no Borussia Dortmund, tem que fazer gol, tem que ganhar, tem que buscar resultado. Nos últimos 10 jogos das duas equipes, essa linha de gol no primeiro tempo bateu em 8 pros dois. Então, eu acho que é muito provável sair gol no primeiro tempo. Além disso, se você quiser ousar um pouco mais, a gente tem isso aqui, ó. Ambas marcam, sim, tá? Isso aqui é um pouco mais arriscado. Eu colocaria num bilhete, onde a gente vai colocar apostas mais arriscadas, porque isso aqui é um pouco mais improvável de acontecer, tá? Eu não sou muito fã de ambas marcam, não. Mas como são dois times que se expõem muito, principalmente o Dortmund, eu acho que isso pode acontecer. Então, se eu fosse escolher, eu iria de gol no primeiro tempo. Mas se você é um pouco mais ousado, o ambas marcam também vem bem forte, tá? Campeonato francês, 5 da tarde, a gente tem PSG e Le Havre. Desculpa, meu francês é uma bosta. Mas a gente vai ter aqui um jogo, cara, que a gente não tem o que inventar, mano. PSG, pô, maior da França, 27 pontos, tá na liderança, tá jogando em casa, contra um time bem mediano para fraco, tá? Acho até que tá muito em cima na tabela. Vitória do PSG, bem tranquilo, bom pra colocar no bilhetinho. A odd não tá muito boa, mas pra um bilhete é legal. Se você quiser ir um pouco mais além, a gente tem mais de 1,5 gols pro PSG, tá? Não é na partida, é pro PSG. Última vez que eu olhei, a odd tava 1,20, não tava tão diferente da vitória do PSG, mas é aquilo, né? Se eles derem aquela vacilada e não garantir o resultado, não garantir a partida, pelo menos nos golzinhos, acho muito difícil o PSG não pegar, porque tá jogando em casa, tá jogando com a torcida, tá fazendo uma campanha de certa forma boa, só teve uma derrota, então acho que vale a pena a gente buscar. Além disso, se a gente for olhar o retrospecto recente das duas equipes, nos últimos 6 jogos, em todos, o PSG marcou mais de 1,5 gol, né? A gente vê aqui que foi 2-1, 4-1, 3-3, 2-0, 2-0 e aqui vocês não estão vendo, mas tem um 9-0 lá em 2020. Brasilzão 7,5, a gente tem Série B, Grêmio Novo Horizontino e CRB. Cara, esse jogo ele é um pouco mais complicado. Aqui a gente tem um Grêmio Novo Horizontino, que é um time bem under, e o CRB, que é um time... Os dois times, na verdade, estão brigando ainda tem chances, né, de se classificar para a Série A, tá? Os dois estão muito grudados. Se o Novo Horizontino ganhar, vai para 60 pontos, fica grudadinho no Goiás, que vai jogar com o Remo, que tá em sexto colocado, com 59, ou seja, tem um confronto aqui direto pela classificação. E o Grêmio Novo Horizontino é um time muito under, né? A gente vê que nos últimos 10 jogos, apenas em um teve mais de 4 gols na partida. Então acho que vale muito a pena a gente apostar aqui no under. São dois times que têm que se expor, por isso que eu digo que é um jogo mais arriscado, tá? Porque os dois querem classificação, os dois querem acesso pra Série A, mas o fato do Novo Horizontino jogar em casa, eu acho que ele vai ditar, vai puxar o estilo de jogo pro estilo dele, que é um jogo um pouco mais under. A gente vê que nos últimos 6 jogos das duas equipes, só em um que a gente teve mais de 3,5 gols, todos os outros a gente ficou abaixo, e foi na casa do CRB, foi exatamente nesse ano, mas foi um jogo na casa do CRB, né? Como o Novo Horizontino tá em casa, eu acho que vai ser um jogo muito mais fechado, acho que vai ser um jogo mais pro estilo dele, tá? Não gostaria de apostar na vitória, apesar da odd estar muito legal, e eu acho que vai ganhar também, mas acho que o mercado de gols abaixo de 3,5 tá com uma odd interessante, ó, 1,30, muito legal para juntar com um jogo como, por exemplo, o do Dortmund, que é um pouco mais arriscado. Ainda 7,5, agora na Série A, a gente tem Botafogo
Botafogo e Grêmio. Cara, esse jogo aqui pra mim é bem tranquilo. São dois times que costumam participar de gols, costumam ter a linha de mais de 1,5 certa na partida. A gente vê que o Grêmio nos últimos 10 jogos participou de mais de 1,5 em 8. Botafogo também mais de 1,5 em 8 dos últimos 10 jogos. Além disso, o Botafogo ainda briga por G4, é um time que vai ter que ir pra cima. É o que eu falei, gente, final de campeonato, os times têm que se expor, os times têm que ir pra cima, os times têm que fazer gol para alcançar seus objetivos. A gente tem briga por G4, a gente tem briga por título, a gente tem briga contra rebaixamento. Na Série B a gente tem briga pelo acesso à Série A. Então os times vão ter que apostar, vão ter que fazer mais gols, tá? Por isso que nessa reta final, gols, eu acho que é um mercado muito legal pra gente trabalhar. Se a gente for olhar aqui no jogo Botafogo e Grêmio, a odd para mais de 1,5 tá 1,28, que é uma odd ok para duas equipes que têm participado muito disso. Se a gente for olhar o retrospecto recente entre as duas equipes, nos últimos 10 jogos, a gente só não bateu aqui em 2019, que foi 1-0 pro Grêmio, e em 2024, um 0-0 aqui pela Série A também. Tirando isso, em todos os outros jogos a gente bateu até tranquilo, em alguns deles batendo até mais de 2,5 tranquilamente. Então, mais de 1,5 é a minha aposta para esse jogo. 9h30 da noite a gente também tem Flamengo e Bragantino. Cara, esse jogo aqui eu gosto muito, tá? Flamengo e Bragantino é um jogo que normalmente eu costumo acertar nas minhas bets. Pra mim aqui, mais de 1,5. A gente vê que essa linha de mais de 1,5 bate quase sempre aqui dos últimos 10 jogos, só não bateu 2 vezes também, é o mesmo caso do Grêmio e do Botafogo. E só em 2 jogos aqui, um em 2023 e um em 2022 que não bateu essa linha. Normalmente a gente tem muito gol nesse jogo. Além disso, a gente tem dois times brigando, né, cara? A gente tem um Flamengo que tá brigando por título, não pode perder. É o último jogo no Maracanã antes da Libertadores. Então, assim, mesmo que o time não jogue tão bem, a torcida muito provavelmente vai estar apoiando, vai estar empurrando pro time não viajar, né, com aquela pressão, né? Então, acho que o Flamengo vai ter que se expor, o Flamengo vai ter que meter gol. Se você quiser colocar mais de meio gol do Flamengo, é interessante, mas eu não iria nessa. Eu iria em mais de 1,5, que eu acho mais seguro. Ou se você é um pouco mais ousado, eu gosto muito também de ambas marcam, tá? Apesar da fase do Bragantino não tá tão boa, é um retrospecto que costuma ter gols e o Bragantino ainda briga também por um G7, tá? Um possível G7, que pode até virar um G8, porque a gente pode ter aqui um campeão da Copa do Brasil no nosso G7, né? Fora Flamengo e Palmeiras, que já estão garantidos, né? Um dos dois vai ganhar a Libertadores, já vai virar um G7. Se o Cruzeiro, por exemplo, ganhar a Copa do Brasil, vira um G8. Então o Bragantino pode se classificar para uma pré-Libertadores, então vai ter que jogar para cima também. Eu acho que o ambas marcam é legal, mas eu, como não sou muito fã de ambas marcam, eu preferiria o mais de 1,5 nesse jogo, tá? Por fim, nosso último jogo, Palmeiras e Fluminense. Esse daqui, para mim, cara, é um jogo complicado porque o Palmeiras não vem fazendo bons jogos. Tem que focar na Libertadores também no fim de semana. Vai ser um jogo complicado. O Fluminense tem feito bons jogos, né? A gente vê aqui, ó, que dos últimos 5 jogos o Fluminense só perdeu 1. E o Palmeiras dos últimos 3 não ganhou nenhum. Foram 2 derrotas e um empate. Os últimos jogos do Palmeiras não estão tão legais, mas eu ainda acho que o Palmeiras pode vencer, tá? Nesse caso aqui, eu iria para empate anula do Palmeiras. Não é dupla chance, tá? O empate anula, como é que funciona? Se der empate, ele vai ser devolvido. Esse valor não vai ser contabilizado no bilhete, mas se o Palmeiras ganhar, aí a gente tem o nosso green, tá? A situação é mais ou menos a mesma do Flamengo. É o último jogo do Palmeiras no Allianz Parque. Vai ter que jogar pra cima antes da Libertadores, né? A torcida deve apoiar para os jogadores não viajarem naquele clima pesado, né? Então, eu acredito que o Palmeiras vai vencer essa partida. Mas, pelo retrospecto recente, não tá jogando tão legal. Eu fico com um pouco de pé atrás. Eu colocaria um empate anula a favor do Palmeiras. Beleza? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de deixar um like para fortalecer a gente. Se inscreve no canal também. Na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, a gente tem o link do nosso grupo free. Segue lá a gente tem pelo menos 2 palpites lá. Nosso grupo fechado, cara, o nosso retrospecto no grupo fechado tá muito bom. Se eu fosse você, eu não perdia. Mas acompanha nosso free primeiro, vê ali uma semaninha. Se te interessar, você assina o grupo fechado com a gente. Valeu? Pro bilhete de hoje, eu vou deixar para vocês Liverpool e Nottingham, vitória do Liverpool, jogando em casa, e mais de 1,5 gol no jogo do Manchester City. Essa nossa duplinha deu uma odd de 1,68, excelente custo-benefício para a gente aumentar a nossa banca. É isso, rapaziada, vejo vocês na próxima, um abraço e fui!